começando mais um Pod Zoe. Onde eu, você, nós falamos sobre a vida de Deus. E pra quem não sabe, esse é o significado de vida de Deus. Ih, é Má, isso. que prazer, Má. Esse episódio... Prazer mais uma vez aqui com você, Brando. É sempre bom estar com você, cara. Ô, Má, eu queria... Partilhar, né? Queria poder dizer o mesmo, mas tô brincando. Nossa, olha. Ai, Senhor, a gente é tratada o tempo todo. Fazer o quê, né? E, pra começar, Má... Nós temos alguns recados aí, né? É isso aí, isso aí. Eu acho que queria dizer que o episódio de hoje está sendo patrocinado, galera. A gente tá chique bênção, demais. que bênção. E por quem que nós estamos sendo patrocinados, Má? Zoe Store. Vocês já ouviram falar dessa loja, né? Com certeza. E ela está nos patrocinando. E tá cheia de novidades. A Zoe Store já está aí, ó, na ativa. Estão disponíveis já camisetas para que vocês comprem. É isso aí. Acho que tá passando o modelo. Como vocês estão podendo ver aí, galera, tá uma camiseta mais linda que a outra. Sim. E não terão só camisetas, terão grandes novidades. Então, sigam a Zoe Store no Instagram, gente. Isso. O Instagram da Zoe Store é jzoe.store. Isso. Sigam lá. Sigam o Instagram do podcast, gente. Isso. Porque, não sei, a Má já deve ter tido alguns feedbacks e já me falaram algumas coisas e isso realmente nos incentiva a continuar. A gente sabe Sim. que é um projeto que vem de Deus, então vocês comentando, vocês incentivando, falando o que vocês estão achando, nos incentiva a continuar nisso. Exato, exato. E, inclusive, nós estamos utilizando um modelo da camiseta da Zoe Store, né, Brando? Dá É uma isso aí, mostrada aí, ó. Gente, o modelo ajuda, mas a camiseta tá linda. Olha aqui. Ai, Jesus. Vamos ver se vai dar Muito pra pegar bonita. aí atrás. Ó, ó. Aê, deu. Nós já estamos utilizando esse modelo lindíssimo, feito, como eu disse da outra vez no podcast, inspirado pelo Senhor, no secreto. E hoje nós estamos vestindo isso. É Olha isso. só. Então, segue a página lá a página do Instagram do Zoe Store, para que você fique por dentro e encomende, tá? Lá tem todas as informações de prazo, com quem você fala, os valores, tudo certinho. E qualquer coisa pode chamar lá no direct também, que vão dar todas as informações que vocês precisam, tá bom? Então, acho que é isso, né? É isso. Último recadinho, antes de começar, você pela fé já curte isso daí, porque vai ser maravilhoso esse Sim. podcast, tenho certeza disso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha, nós estamos em todas as plataformas de streaming. Todas. Spotify, Amazon, Deezer, o que você pensar, nós estamos. Então se inscreva lá, acompanha a gente, tá bom? Onde você estiver, nós estaremos lá. Igual o Julius fala. E como o Brand disse, pela fé, você está curtindo e exercendo pela fé, que já vai ser bom. Então, ó, Isso agora. aí. Não deixa pro final, não, senão depois você sai e esquece. É isso. E é bom pro engajamento do vídeo, para que pessoas sejam alcançadas através desse vídeo. E hoje tá espetacular o episódio. Não é, Brans? É isso. É uma convidada que, olha, Fala dela, muito Má. desejada, muito, já, vários pedidos. Sim. A gente nem tinha começado o podcast, já estavam pedindo já. É uma pessoa fantástica, referência, não é, Brans? É, que mulher, Demais. gente. É uma mulher, gente. Vocês estão vendo aí quem é, né? Mas É, ela é mas maravilhosa. suspense, Ela é mãe, pastora, líder, líder de jovens. na cantina, vai pra tudo quanto é Ajuda em lugar, tudo. onde precisar ela tá. Essa Eu mãe- tenho uma curiosidade, ela me conhece desde quando minha mãe tava grávida. Você acredita? Não acredito nisso. Ela teve o privilégio de ir ao meu chá de bebê. Meu Deus, será que ela não enjoou de você, não, Má? Eu sou uma benção, não tem onde enjoar, não tem. Mas enfim, essa mulher, grande mulher do Senhor, nós temos a honra de receber aqui quem, Brans? Ela, pastora Luzia Souza. Aplausos pra pastora Luzia. Bora, produção! Muito bom, muito bom! Seja E aí, bem-vinda. galera, obrigada, viu? Eu que fico feliz, obrigada pelas suas palavras, né? Você que nos assiste, eu sei que vai ser um tempo glorioso, né, do Senhor em nossas vidas. E muito obrigada por cada palavra. Fico lisonjeada, feliz, alegre, né, de saber que realmente, de fato, eu sou assim para vocês, né? Sim, com certeza. Mas eu sou assim para o Senhor, né? Sim. Isso que é mais importante para Exato. mim, é ser filha, querida e amada pelo Senhor, né? Exato. E ser referência, né, onde eu Sim. estiver. Muito Sim. obrigada pelo convite e vamos Imagina, embora. é uma isso. honra. Eu falei pastora Luzia Souza, a senhora prefere Luzia Souza, Luzia o Camargo? quê? Você é Luzia Souza. Luzia Souza, né? Luzia, que é o meu nome, né?
Até posso já falar a respeito Pode, por disso? favor, já se Fala apresenta. isso. Quem é a Quem é Luzia? Luzia? Fica à vontade. É. Luzia. Meu nome é Luzia, né? Luzia Aparecida Ortiz de Camargo Souza. Tenho 47 anos, sou casada há 30 anos. Nossa. Alô, tio Farva. Casada com o Márcio, o pastor Márcio hoje. Tenho 3 filhas, Lalesca, Alice e Luana. Sim. Né? A Lalesca, 29 anos, a Luana, 21 e a Alice, 4 anos. E estou, né, nesse chamado que o Senhor confiou a mim desde 2002. Tenho Bastante tempo de tempo. conversão 21 anos, né? Uhum. E glória a Deus por isso. E faço parte da Batista Shalom, já Sim. faz algum tempo. E aqui descobri o meu chamado, quem eu sou em Jesus. E tenho sido tratada, lapidada, né? E cuidada pelo Senhor, né? Amém, amém. Sobre o meu nome, né, que eu ia falar, por muito tempo tinha dificuldades, né, em aceitar meu nome, Sim. né, e não gostava e por várias situações. E um dia o Senhor tratou do meu espírito a relação a isso, que eu fui chamada pelo meu nome. Sim. Não importava as letras e a pronúncia do nome, o que importava que era o meu nome escrito no livro da vida. E a partir dali eu comecei a admirar o meu nome. Então eu gosto de Luzia e Souza porque sou casada. Então Sim. é peso. Referência lá do maridão. Do maridão. Pastor Márcio. Pastor Márcio. É isso. É verdade, Lu. Isso. E já aproveitando o gancho, acho que o Bran já ouviu, mas eu já ouvi também, a história sobre como o seu nome foi dado, né? E como você foi tratada, como você disse. Eu acho que é legal compartilhar, porque são marcas que muitas das vezes nós, enfim, acontece conosco e são marcas que nós precisamos ser tratados, cuidados. E o Sim. Senhor faz isso conosco, né? E foi isso que Ele fez com você. Sim. Se você puder contar rapidamente como Sim. foi a história do seu nome, como sua mãe escolheu. Sim. Por Sim. que Luzia? Porque Aparecida. Luzia, né? Luzia Aparecida. Como a Má falou, né? A Marina falou, quando temos Jesus, Jesus vai tratando de áreas que precisam ser tratadas, né? Sim. E glória a Deus por isso, né? Para que a gente não fique cheia de traumas e machucada, né? E uma das coisas que o Senhor tratou dentro de mim, do meu interior, foi a respeito do meu nome. Sim. Quando a minha mãe engravidou de mim, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Aliás, um hoje, porque um é falecido, o Luiz Fernando, mais velho, e o Laudecir. E quando a minha mãe engravidou de mim, o meu irmão mais velho, o Luiz Fernando, ele tinha 5 anos. Aliás, com 5 anos, ele sofreu um acidente. Né? Nesse acidente, ele foi pressionado a face dele, né, num caibro, e moeu um lado do rosto dele. Uhum. E o olho, né, fazia parte, né, desse lado do rosto. E creio eu que começou uma luta, né, constante, por um bom tempo, dos meus pais lutando para salvar a vida dele, para restaurar a face dele, Sim. uma criança, Sim. né? Então, creio eu que a minha mãe e meu pai fez várias coisas, né? Eu me lembro eles falando que esse meu irmão fez 14 cirurgias Nossa. no rosto. E uma das opções, vamos dizer assim, que a minha mãe encontrou foi pela fé, né? Buscou em Deus algo que ajudasse eles nesse período que eles estavam vivendo, né? Meu pai, minha mãe, esse meu irmão, que tinha 5 anos, e o outro irmão, Laudecir. E uma das coisas foi optar por ter um filho, né? E se tivesse uma filha mulher, e eles iam colocar o nome de Luzia, né? Porque na Igreja Católica temos a Santa Luzia, né? Que ela representa a santa que guarda, cuida, protege a área dos olhos. Então foi por isso que a minha mãe escolheu, né, esse nome. Por que eu falei de traumas? Não pelo nome, não. Até porque nós não somos religiosos. Exato. E nós cremos em Jesus. Sim. E nós amamos vidas, né? E quem somos nós para falar quem é certo e quem é errado? Sim. Igreja tal, instituição tal é certa ou errada, né? O que é certo é Jesus, é Sim. Cristo, é a palavra. Então, o que a pessoa segue, isso não cabe a nós a julgar. Não é
com relação ao o nome em si, né, relacionado, representando a santa, mas sim a forma que que eu fui concebida, né? Tipo assim, vou ter uma pessoa que seja mulher por conta do outro. Então, eu cresci com isso, né? Com essa capa, vamos dizer assim. E eu creio que o diabo lançou por diversas vezes na minha mente, até no inconsciente, né? Que eu não seria tão importante, né? Que eu não era importante, que eu só fui concebida por conta de alguém, não porque eu fui desejada, né? Eu fui querida, fui pensada e planejada, né? Então eu cresci realmente, tanto na infância que eu me lembro, na adolescência, muito reprimida, muito depressiva, muito como hoje eu não sou nada disso, porque o Senhor me transformou. Mas eu fui liberta de entender, quando Jesus me alcançou, que, por isso que eu falei sobre o nome, que não importa as letras e que forma que foi escolhido, nós sabemos que nós somos escolhidos desde o ventre do Senhor, né? Independente. Hoje eu entendo e nunca tive mágoa da minha mãe, do meu pai, pelo contrário, eu sofria e sofri, né, no percurso da minha vida até conhecer Jesus, mas nunca culpando eles de forma alguma. Mas hoje eu entendo o posicionamento da minha mãe, né, ainda melhor, porque eu fui curada, transformada, e todos esses traumas, né, de ser... Eu me sentia a última bolacha do pacote. Eu me sentia a excluída das excluídas. Eu me fazia assim. Porque, realmente, de fato, o inimigo forjou isso em mim. Né? Por conta de tudo aquilo que lá atrás. Por isso que as bênçãos do Senhor, né, realmente sempre vai nos alcançar. E glória a Deus porque Ele me alcançou. Ele nos alcança. O objetivo dele é alcançar a todos, né? E não só a mim. E glória a Deus que Ele me alcançou e desde então fui tratada, e uma das coisas do meu tratamento foi isso. Foi de como eu fui concebida. Então hoje eu entendo que eu sou querida e amada pelo Senhor, pelos meus pais também. E eu fui muito importante para o meu irmão, porque, né, pela fé da minha mãe, ela cria, né, na verdade, que através do meu nome ela ia exercer a fé, e ali o Senhor Deus ia conceder aquilo que ela precisava, que era a proteção do meu irmão, os cuidados. Ele sobreviveu, graças a Deus. Ele fez todas aquela cirurgia. Tinha uma leve, assim, você percebia que tinha alguma coisinha no olho, alguma coisa aconteceu no olho dele, tinha umas cicatrizes, mas ele cresceu, avançou, conheceu Jesus, através da vida dele, eu fui alcançada. Olha que coisa, né? O Senhor é bom. Deus é bom em todo tempo, através do meu irmão, do Luiz Fernando, do qual tudo isso aconteceu, né, na minha vida. Ele conheceu Jesus e me alcançou aí para Cristo. E aqui estou. Tem até um filme que eu gosto muito, mas eu não vou lembrar o nome. Não sei se vocês já assistiram, que meio que fala disso em outros termos, né? Porque tinha um filho tinha um problema e precisava, acho que não lembro se era de medula, que os pais não poderiam, né? Aí os pais tiveram uma outra criança, a criança eles desejaram essa outra criança só para salvar a vida desse do irmão. Então a criança cresceu sentindo isso, tipo, eles não me desejavam, eles desejavam salvar a vida do meu outro irmão. Eu vim por consequência, sabe? É um filme muito, muito bom. Não sei se já assistiram. Não, mas faz a gente refletir mesmo. E aí o Senhor nos lembra, né? Através da palavra dele, através de pessoas, de que desde o ventre eu te planejei. E por mais que, independente da situação que nós fomos concebidos, que nós nascemos, o Senhor nos desejava. Ele sempre nos desejou. Então, talvez você em casa não tenha sido planejado. Às vezes, quando nasceu, foi rejeitado, mas o Senhor te desejou. Então, independente da situação que você nasceu, o Senhor te desejou. E é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos aqui, né? Amém. Porque Ele nos deseja, né? Porque existe propósito. Exato. Existe propósito. Então, por mais que às vezes o pai ali, né? Como com a Alice, por exemplo, né? A Alice é a minha filha caçula, né? Hoje com 4 anos. E, de fato, nós não pensávamos em ter outro filho. De fato, nós não planejamos ter a Alice. Mas isso não quer dizer, com todo o conhecimento que nós temos, que ela não é amada. Porque nós entendemos que, hoje, nós entendemos que existe um propósito. Então, existe um propósito para a Alice nascer. Existe um propósito para que eu nascesse. Então, e Deus usou
disso para que o propósito dele se realizasse através da minha vida, através das nossas vidas. Então, realmente, Marina, posso chamar de Má, né? Pode chamar de tia? A gente chama ela de tia. Pode chamar de tia. Então, assim, de fato é isso mesmo. Às vezes nós não entendemos, achamos que, olha, minha mãe só me concebeu por conta do meu irmão. Minha mãe, tipo, aconteceu, não fui querida e desejada. Não, mentira do inimigo, do diabo. Porque realmente, de fato, nós somos escolhidos, existe um propósito de Deus nas nossas vidas e nós somos amados mesmo desde o ventre das nossas mães, né? E a Bíblia diz que mesmo que é difícil, mesmo que uma mãe não nos ame, não nos deseje, não nos queira bem, o Senhor nos ama, sempre Ele nos ama. Então, existe propósito no nascimento de cada pessoa. Com certeza. Por isso que nós, né, entendemos, e não é nenhuma política aqui, eu não sou política, mas nós entendemos e não aceitamos o aborto. Exato. Porque nós entendemos que, não vamos entrar nessa área, mas nós entendemos que tudo existe um propósito. Exato. Não que o Senhor existe um propósito numa criminalidade, num estupro, não. Mas existe propósito naquela vida. Na vida, exato, né? Exato. Muito bom, muito bom. bom. E aí, aproveitando o gancho, você começou a falar, né? Conta pra gente como você se converteu, como você encontrou Jesus, como Ele te encontrou. Sim. Foi assim, como eu falei, né? No decorrer da minha vida, tive muitos episódios complicados, sabe? Por tudo isso, né? Essa somatória de coisas, né? Sim. Coisas que foram lançadas na minha mente, a forma que eu fui criada, né, no ambiente familiar, a forma das minhas escolhas. Então, não é só um fator, são várias coisas, somatória de várias coisas. Então, eu tive muitas situações difíceis. Fui depressiva por um tempo, tive situações de muitas percas da minha mãe, primeiro, depois do meu pai e depois desse irmão do Luiz Fernando que eu conheci, mas antes do meu irmão falecer, ele, glória a Deus por isso, ele foi usado pelo Senhor para me alcançar para Jesus, né? Então, assim, no período da minha adolescência, eu vivi situações muito difíceis, do qual a minha mãe era muito doente, depois ela faleceu, e acabei ficando, né, ali com meu pai e meu outro irmão, com meus 2 irmãos, só que esse irmão, o Luiz Fernando, o mais velho, ele tinha vícios, né? Ele caiu também, das cirurgias, ele caiu, né, num caminho assim meio complicado, de escolhas dele também, né? Então ele se viciou em bebidas, drogas e vivia uma vida literalmente como um mendigo mesmo, assim visualmente falando, assim ele levava a vida dele como um mendigo mesmo, na rua. E assim ele foi levando a vida dele por um bom tempo. E antes da minha mãe falecer, infelizmente, esse mesmo irmão, ele judiava muito de nós, sabe? Principalmente de mim e da minha mãe. Violência verbal e física também, né? E o meu pai trabalhava fora, então eu ficava mais com ele mesmo. E o meu irmão do meio, Lodecir, trabalhava, estudava, fazia faculdade. Não tinha muito contato, assim, nesses momentos de situações difíceis que eu vivi lá em casa. E daí, quando a minha mãe faleceu, eu já conhecia o Márcio, né, já namorava ele, e rapidamente optei para casar. Glória a Deus que é um homem bom, direito, honesto, né, e deu super certo. E nós casamos e eu vim embora, né, da onde eu morava. A senhora morava onde? Morava em Louveira mesmo, aqui pertinho. Pertinho. Eu vim embora para cá, para Vinhedo, e morei, né, comecei a morar com a minha sogra. Na verdade, quando eu casei, eu fui morar em Louveira, na casa dos meus pais. Só que esse meu irmão, né, ele começou a perturbar muito, né, o meu casamento, ao ponto, assim, de coisas, assim, complicadas. Ele ia em casa com os mendigos, levava lá de convidados os mendigos e fazia sujeira na casa toda, e saía, voltava bêbado de novo e fazia sujeira na casa. E ali o Márcio não aceitou, né? Falou, começou a prejudicar já o casamento. Daí o Márcio falou, Luzia, vou embora para Vinhedo. Daí, claro que eu acompanhei meu marido e vim para cá, e o meu irmão ficou para lá.
E nesse período, eu fiquei para cá e, com isso, eu fui criando muitas mágoas, né? Muitos ressentimentos de tudo o que eu fui vivendo com esse irmão, né? Violência verbal, não só comigo, com a minha mãe, com meu pai. Era briga constante, e assim, ao ponto de confusões, ao ponto de ter que chamar a polícia, Nossa. guarda, e levar ele para... né, na viatura, para os pronto-socorro, tal, e lá era cuidado, e depois no outro dia voltava com aquela cara inchada. Então, foi criando em mim uma mágoa muito grande. Sim. É porque você viu ele como uma pessoa que só criava confusão, né? Sim. Não trazia paz, só trazia confusão. E machucava, aí, né? Machucava. Machucava em todos os sentidos, nas palavras, né? E na violência física. Sim. E até nem tanto por mim, mas pela minha mãe. Pela sua mãe, exato. Porque tive episódios dele assim, de machucar minha mãe, assim, Sim. Assim, eu me lembro um episódio, assim, eu estou chorando porque, glória a Deus, porque me emociono de recordar disso, mas... E saber que Jesus entrou tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. Exato. Eu me lembro, é bom falar, porque se vê no meu espírito... Eu vou falar, eu lembro uma vez, a minha mãe, ele chegando, né, tinha uma escada na minha casa, ele chegando, todo embriagado, drogado, e abriu a porta, assim, recebendo ele, né, ela era bem pequenininha, assim, e ele, assim, foi com tudo, deu um soco nela, e na hora, assim, levantou um galo roxo na testa dela, e aquilo ali, para mim, eu não sei de onde criei forças, eu passei por cima dela ali, empurrei ele caiu de escada abaixo. Então, assim, para vocês terem noção de como que era, né? Exato. Era bem conturbada a situação, um ambiente familiar destruído, Sim. né? Onde, olhando assim de fora, nossa, que família é essa, né? Desestruturada, ferida, machucada, né? E, glória a Deus, olha... E que família que o Senhor fez, né? que me tornei. Até legal a senhora falar isso, porque a gente sabe que isso não é incomum. Infelizmente, acontece em muitos lugares, sim, até muitas meio famílias. Normal as pessoas relatarem Sim. esse tipo de coisa, né? Sim. Isso é importante também. Sim, porque às vezes vê assim, né, pastora Luzia, mas existe uma história por trás, né? E muito parecida com muitas pessoas, né, que passou e estão passando. E eu, de fato, por isso que eu amo tanto esse Deus poderoso. Porque Ele, de fato, Ele entrou na minha vida, na nossa vida, na vida desse meu irmão e transformou as nossas vidas. Por isso que eu amo e tenho total convicção de quem eu sou em Jesus. Né? E que eu sou filha querida e amada e esse meu irmão também. Sim. E falando dele, né? Daí, por conta isso foi só uma situação de várias que eu vivi, né? Com o meu pai, com a minha mãe viva na época. Enfim, minha mãe faleceu, vim embora para cá, para Vinhedo. E por conta de todos esses episódios com esse meu irmão, tristeza, mágoa, ressentimento, enfim, tudo. Isso foi só uma virgulazinha de um dia que aconteceu, de milhões de vezes que acontecia. E vim para cá e aqui casei, já estava casada, comecei a construir minha casa, minha família, né? Comecei a ter minhas filhas. E procurei esquecer quem era meu irmão, né? Por causa dessas marcas, desses machucados. Comecei realmente bloquear ele na minha mente como irmão. Sim. Tinha raiva, mágoas, ressentimentos. E hoje, assim, às vezes, nossa, a pastora Luzia falando isso, sim. Eu desejava a morte dele porque ele me machucou muito, né? Eu e toda a minha família. Mas... como eu falei, que o Senhor tem propósito em todas as coisas, né? E o propósito de Deus era nos alcançar, inclusive esse meu irmão. E em algum momento da vida dele, ele estava ele estava internado e não tinha mais jeito, né? A medicina, vamos dizer assim. E eu lembro que o meu pai, eu já estava na minha casa aqui, já tinha minhas filhas, já tinha a Lalesca e a Luana. E o meu pai veio na minha casa e falou assim, Luzia, vamos ver o seu irmão, porque ele está internado no hospital. E os médicos dizem que não tem mais o que fazer, né? Até meu pai relatou que tinha ido falar com o prefeito, porque como já não tinha mais a minha mãe, e não tinha com quem deixar ele, né? Não tinha mais o que fazer no hospital. E ele ia
deixar morrer, né, em casa, mas tinha que tirar ele do hospital porque ele estava ocupando uma vaga de uma Sim. pessoa que podia ser cuidada, Uhum. né, e ter vida, do qual ele não tinha esperança na vida dele. E o meu pai chegou em casa, olha, precisei ir lá visitar o seu irmão. Eu fui até lá no prefeito da cidade, falar com o prefeito para, né, deixar ele, já que ele vai morrer, que não é o que eu creio, meu pai falava. Já que ele vai morrer, então morra no hospital, porque eu não tenho onde levar ele, né? Eu falei, papai, vou ver. Vou ver com o Márcio, qualquer coisa a gente vai amanhã. Muito seca, muito sem nenhum sentimento Fria, né? a não ser raiva. Sim. Eu cheguei a pensar, nossa, que morra mesmo, né? Olha só, né? Não vai me Sim. fazer falta, pensava eu. Só que mal eu sabia os propósitos de Deus na minha vida, né? Sim. E na vida do meu irmão também. E aquela doença não era para a morte, né? Sim. Como diz a palavra, né? Quando Lázaro morreu, antes disso, Jesus falou a respeito disso. Exato. Quando ele ficou sabendo, né? Na palavra que chegou a notícia para Jesus que o seu amigo estava doente, né? Ele não tinha morrido ainda. E Jesus, antes de ir lá, ele falou, essa doença que Lázaro está, não é para a morte. É para a glória do meu Pai. Exato. E, de fato, isso aconteceu com meu irmão, com o Luiz Fernando. A doença dele não era para a morte, sim para a glória de Deus. E, como um milagre mesmo, ele não morreu, né? Naquela noite, ainda meu pai falou assim, vamos hoje, porque dessa noite os médicos dizem que ele não passa. Eu fui, sabe? Ainda cheguei, fiquei na porta, assim. Eu me lembro, meu pai tirou foto. Desculpa. Meu pai tirou foto e essa foto eu até preciso procurar e ver onde ela está. Ele estava lúcido assim? Não. Não? O meu irmão estava desfigurado. Parecia, sabe essas imagens de ET que nós vemos? A pessoa com a pele verde, com uma cabeça imensa, com um corpo fino, magro, assim, pele e osso, e os pés, assim, enormes, vazando, sabe? Nossa. Um líquido fedendo e inconsciente. Nossa. E o meu pai tirou foto. Porque meu pai cria Que ele seria... que ele ia sobreviver. Sim. E aconteceu. Daquela noite não passou. Eu fui lá e eu fui como se fosse assim, tipo, eu fiz o meu papel, Sim. dever cumprido. Sim. Eu fui, visitei, mas com aquele negócio dentro do meu coração ainda, né? Capaz que morre, tudo bem, né? Que morra, não vai me fazer falta nenhuma. No meu interior era isso, de fato. Só que os planos meus não eram os planos do Senhor, né? E daquela noite ele passou e foi passando um dia, 2, 3, até que começaram a ver que existia uma recuperação dele. Eu não sei qual foi a recuperação, tá? De como que foi, porque eu não participou, né? Não participei, não desejava isso, não estava perto. Eu só escutava notícias. O meu pai vinha, o seu irmão está assim, assim, assim. Olha, o Luiz Fernando vai sair do hospital. Mas eu não perguntava, o que o senhor vai fazer? O que vai acontecer? Não fazia nem questão. Nem questão de saber, Só que né? o Senhor tinha propósitos. Sim. Enfim, ele saiu do hospital. Meu pai arrumou uma casa lá para ele, cuidava dele, ia lá, lavava roupa. Meu pai fez todo esse papel, né? Enfim, com isso, uma família que conhecia meu irmão na adolescência descobriu a situação que ele estava passando e foi visitar ele. No visitar, eles não eram cristãos, não em igreja nenhuma, e por conta de ver ele daquela forma, sentiram uma compaixão dele em ajudar, né? Além do físico, né? Das necessidades que ele precisava, porque ele estava de cadeira de roda, tal, e não tinha uma mulher para cuidar dele, era meu pai. Então, além dessas necessidades, eles começaram a agir. Eles assim pensaram, vamos procurar uma igreja e levar ele para ajudar ele nessa área também, né? E assim fizeram. Olha só o propósito de Deus. Alcançou o meu irmão, restaurou meu irmão para Jesus ali e essa família. E daí eles foram e lá conheceram o pastor e falaram, olha, está acontecendo isso com esse moço, né, o Luiz Fernando. E esse pastor foi visitar meu irmão e ali começou a trajetória do meu irmão em Cristo. Ele recebeu Jesus e o propósito de Deus foi se cumprindo na vida do meu irmão. Ele se restabeleceu, ficou bem, né, do corpo, começou a ir para a igreja e possivelmente começou a orar pela minha vida. Sim. E daí eu me converti como? Passado alguns 2, 3 anos da conversão do Luiz Fernando, eu continuei vivendo a minha vida aqui
e sem contato com ele. De vez em quando ele vinha, me ligava, mas eu era Ele muito... buscava esse contato. Buscava. Depois que ele aceitou Jesus, Sim, ele... sim, porque ele começou a me convidar. Por exemplo, tinha evento na igreja dele, vai ter o batismo e vai ter uma confraternização. E o meu pai falava assim, vamos, era eu e meu pai, vamos porque o seu irmão já passou por tudo aquilo, né? Meu pai queria apoiar ele, porque viu que aquela situação que ele foi encontrado por Jesus transformou a vida dele, e meu pai tinha medo dele voltar, né? E o meu pai fazia questão, vamos lá, vai ter um noite do Natal, vai ter um musical, não sei o que, ele nos chamou. Então, de vez em quando eu ia para visitar, para ver, mais pelo meu pai, né? Então, eu creio que nesse período, meu irmão orava por nós, né? Por mim, né? E, enfim, daí, nesse período de conversão, foi... Deus restaurou, regenerou tudo que tinha que ser regenerado, ficou um homem forte. Na área financeira, para vocês terem uma ideia, Deus estabeleceu ele estabeleceu os princípios de Deus na vida dele, e por conta disso, Deus fez ele de grande sucesso. Ele tinha, acho que 3 mercados, tinha restaurante, sabe? Então, assim, ele financeiramente, Deus também tratou de todas as áreas. Ele foi muito abençoado, porque ele era abençoador também. Daí ele conheceu uma moça, né, lá na igreja, que era, sabe a família que eu falei que buscou Jesus para ajudar ele? Era uma das filhas dessa família, né? Cresceu junto com ele em Jesus ali, e eles, né, começaram a se gostar, casaram e marcaram o casamento, e no casamento eles me convidaram. Até ele queria que entrasse com ele, sabe? Mas eu ainda estava machucada, né? Não tinha sido tratada, né? E eu falei, não, tipo, pensei, nossa, já vou no casamento, já tá de demais, bom tamanho. Só que o Senhor tinha propósito, né? E no casamento dele, o Senhor me alcançou. Quando eu cheguei lá, era como se realmente um filme com flashes, o antes e o agora. O antes e o agora. Então, passava assim na minha mente o antes, ele andando na cidade, né? Como um mendigo, eu lembro, ele na carriola, e os bêbados, ele vomitando, e os bêbados empurrando ele bêbado, os mendigos, tudo mendigo. E de repente, daí a minha mente refletia ali, naquele momento que eu estava vendo ele ali, parecia um príncipe, com a pele bonita, bem vestido. E ali foi esses flashes, o casamento inteiro, de como ele era e como ele estava, né? E foi, o casamento todo, assim, foi incrível. E daí no final eu fiquei deslumbrada. Eu acredito que eu não conversei com ninguém naquele casamento, só fiquei observando e o Senhor lançando esses flashes na minha mente. E no final eu fui despedir dele. Ele, aí Lu, gostou? O que você achou do casamento? Eu falei, nossa, incrível, lindo. Olha, eu vou ser bem sincera, isso foi em 2002. Ele se casou. E eu nunca, até hoje, eu fui num casamento tão bonito como o dele. Em termos de luxo, em termos de tudo que eu vi, sabe? Foi assim, coisa mais linda. O lugar, a veste dele, tudo. A organização, de tudo, do começo ao fim. E no final ele falou, e aí, Lu, gostaram? O que você achou? Foi bem cuidado, bem tratado? Eu falei assim, antes de falar, eu falei assim, quem você tem? Eu quero saber, você é diferente, o que você tem? Daí ele percebeu, né, que já era hora de entrar com Jesus ali, e ele falou, olha, eu tenho Jesus. Eu falei, eu quero esse Jesus. Por quê? Não pelo luxo do casamento, mas pela transformação da vida dele. Né? Eu via que realmente aconteceu alguma coisa. Sim. Ele foi transformado. Sim. E ele falou, eu tenho Jesus. Jesus mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Eu falei, eu quero esse Jesus. Antes dele me oferecer. Eu falei, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero ele para mim. Eu também quero Jesus. E daí ele falou, então vamos. Aí lá de noivo, final de festa. Fazendo oração. E ele fazendo oração de entrega para Jesus. E ele falou, daqui eu vou viajar de lua de mel. Daqui uma semana eu passo na sua casa, a gente vai para a igreja. E ali começou a minha trajetória em Jesus. Então eu me converti ali. Conheci Jesus no casamento do meu irmão, do qual eu tive esses episódios, né, não tão legais, mas que faz parte, né,
desse período da minha vida do qual eu conheci Jesus. E ali Jesus entrou com tudo e eu considerei ele desde então. E eu sou apaixonada por Jesus. Amém. E é isso, estamos aí até agora. É muito doido bom, pensar, né, muito que a pessoa que você nasceu por conta dele e depois quando você cresceu, você sofreu com ele e foi essa pessoa que foi alcançada, transformada e alcançou a sua vida, né? O Senhor é extraordinário como ele trabalha com as coisas, né? A área que nós fomos machucados é a área que o Senhor nos usa para curar pessoas, para alcançar pessoas, e o seu irmão foi machucado, enfim, sofreu toda uma vida. E eu lembro que você já compartilhou algumas vezes que depois ele tratava dos mendigos da rua, Sim, ele cuidava, porque sim, ele uma vez já esteve nesse lugar. sim, E hoje que ele foi alcançado pelo Senhor, ele quer que as pessoas Sim. sejam alcançadas, né? sim. Deus é bom demais, assim. Sim, e esse irmão, quero deixar bem claro que ele foi transformado de Sim. fato, sabe? E assim, e toda aquela mágoa que eu tinha, ressentimento, machucada que eu era, tudo acabou. Foi Eu fui desfeito, curada, né? foi desfeito. E ali o Senhor entrou com o amor dele Sim. e o amor que eu comecei a obter pelo meu irmão. Meu irmão foi incrível na minha vida. Eu lembro que ele passava me pegar para ir na oração uma vez por semana, daí no culto do sábado, no culto do domingo, e ele morava em Louveira, passava a me pegar em Vinhedo, e a gente ia conversando até Valinhos, a igreja era em Valinhos. E ele ia falando a Bíblia. Ele gostava muito do Antigo Testamento, do Novo também, mas o Antigo ele era assim, ele estudou assim, mergulhou mesmo, ele contava as histórias assim, e ali era prazeroso para mim, né? E ali ele ia contando as histórias, a palavra de Deus, e olha que incrível, ele Sim. era maravilhoso, Sim. ele me alcançou, me ajudou muito. Eu lembro que tinha situações que ele me mandava mensagem, ele falava, olha, me dava instrução. Com relação à conversão do Márcio, ele sempre me dava dicas, olha, tenha sabedoria, fale menos, escute mais. E foi incrível, porque ele me ajudou muito, né? E me ajudou em outras áreas também, Sim. no financeiro, em muitas áreas. E a respeito de vidas, né? Ele era um evangelista que realmente fazia. Como você falou, né? Ele ia para as ruas, pegava os mendigos, levava na casa dele, né, mostrava o banho, né, dava banho neles, dava roupa, tirava a roupa dele, dava para os mendigos e levava. E eu lembro que muitas vezes eu ia também, né, porque eu estava indo junto, e ele fazia questão que eu ficasse junto, que eu ajudasse, né, aquela pessoa. Eu lembro do Jurandir. Jurandir era um mendigo e ele era assim um artesão maravilhoso. Ele fazia peças, quadros de madeira, então ele esculpia, sabe? A imagem tipo de Jesus, a imagem de flor na madeira, então fazia quadros de madeira e esculpia. Era incrível, Legal. um grande artesão. Eu lembro desse Jurandir, tadinho todo inchado da bebida. Ia junto no toda carro, cheirando né? álcool. E ele falava, olha, se dá um respaldo pro Jurandir. Olha, que ele for lá na frente, você vai junto, porque ele mancava, coitadinho, ele tão inchado, machucado, né, dos Sim, tombos da sim. rua. E o meu irmão trabalhava nessa área. Ele fazia Legal. isso. E coisa que às vezes a gente, né, não Olha, vê. É difícil Exato. a pessoa Bem fazer difícil. isso, levar para sua casa, dar banho, dar sua Exato. roupa, dar comida, levar para a igreja, volta. Eu lembro, ele trazia embora, comprava um lanche e levava na casa da pessoa. Olha. Entregava ele na casa. Muito louco pensar que, sei lá, se alguém se distraiu por uns 5 minutos e perdeu a parte que tava falando da mesma pessoa, não imagina, né? Que, Que é a mesma pessoa, que, né? que maltratava a mãe, a irmã, que bebia, tá fazendo tudo isso, né? É. Tipo, Sim. é muito louco, muito louco. Como o Senhor transforma, né? O E Senhor é Jesus. poderoso. Sim. É Jesus. Exato. É só Ele. E sobre, né, a gente pode até falar um pouco sobre as manifestações, né? Isso. Porque através da manifestação do Espírito, né? O Espírito Santo de Deus dentro, e ele está em nós para sempre, né? Exato. A partir do momento que você recebe Jesus, que você se entrega a ele, né? Eu não gosto, mas se falam assim, tudo bem, mas eu particularmente, Luzia, não gosto de falar eu
aceito Jesus. Não, eu recebo Jesus para sempre. Então, a partir do momento que você recebe Jesus, ele parte desse momento, a Bíblia diz que ele começa a fazer morada dentro de você. Ele habita dentro de você e é para sempre, através do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós para sempre. Sim. E através desse Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nós, que foi o que Exato. aconteceu com o meu irmão, Exato. que foi o que aconteceu comigo e continua acontecendo comigo, com nós, com as nossas vidas. E esse Espírito Santo de Deus dentro se manifesta como? Em nós e através de nós. Exato. Em nós como? Trabalhando, tratando, curando. Como eu falei aqui, eu era introvertida, extremamente tímida. Eu não abria a boca para falar com nada. Eu entrava calada e saía muda dos ambientes que eu ia. De tão vergonhosa que eu era, de tão machucada, eu achava que, tipo, estamos aqui nós três, vocês têm mais coisas importantes para falar, eu não tenho nada importante para falar. Eu não me via, né, com coisas não coisas, assim, eu não me via assim, uma pessoa da qual iria ajudar alguém, fazer importante para alguém, né? E hoje eu me vejo assim, porque eu sou filha de Jesus, Exato, eu sou filha do Senhor, então eu sou importante sim. Para o Senhor e para as vidas, né? Então assim, e assim, meu irmão fez muitas coisas assim para Jesus que teria que ter mais um episódio só para falar dele. Um livro para ele, inclusive né? eu já falei a respeito disso. Sobre isso. Que Deus vai no momento certo, na hora certa, porque existe momento para todas as coisas, que no momento certo o Senhor vai trazer essa possibilidade. Amém. Nós vamos ter um livro a respeito disso, porque tem vários capítulos da vida dele assim incríveis. E pessoas precisam ser alcançadas através do testemunho, né? Sim. Pessoas precisam ver e entender mesmo o que o Senhor faz, né? E olha só que louco, como vocês falando, né? Jesus me alcançou através de tudo isso e ele me transformou e hoje, né, não tenho mais aquela timidez, aquela vergonha e hoje eu sei quem eu sou em Jesus, né? Sim. E sobre a timidez, né? Até me lembrei agora, né? Porque nós, quando recebemos Jesus, isso não quer dizer que o diabo vai dar trégua, né? Pelo trabalhar dele. Ele tem um trabalho, né, a ser feito, que é matar, roubar e destruir, né? Sim. Destruir de qualquer forma que ele perceba que ele vai tentar destruir. Claro que ele não vai conseguir jamais. Jamais. Ele é um perdedor sempre, né? Sim. Mas uma das artimanhas do diabo com relação à minha vida, né, sobre quem eu estava me tornando, era sobre a minha fala, sobre a minha voz, né? E me lembrei agora, eu lembro que na caminhada, né, comecei a me desenvolver em Jesus, né? Então, assim, meu irmão ia na intercessão, me levava. Me lembro que lá na igreja que a gente ia, Batista das Nações, e lá tinha um grupo de profetas. E nem era o chamado do meu irmão. E o meu irmão falava, não, como você está vindo agora comigo, nós vamos... Toda segunda-feira eu vou pedir para a pastora para ver se posso, toda segunda-feira, trazer você. E olha só, né? Deus já querendo me desenvolver nesse meu chamado, né? Que um dia eu entendi qual era o chamado de Deus para minha vida, né? Que o primeiro é o ID, né? Sim. Levar Jesus, boas notícias para todos. Esse é o chamado de todos. Mas aquele que eu ia me desenvolver ainda mais, aquele dom que o Senhor tinha preparado para que através desse dom eu alcançasse vidas, né? E é muito louco saber também que como que pode um chamado de ousadia, de intrepidez, de discernimentos estar sobre a minha vida, do qual eu era tímida, quieta, calada, que eu tinha até um repúdio da minha voz, porque o diabo lançava assim na minha mente, nossa, sua voz é muito mansa. Quando você vai falar, as pessoas vão dormir. Então, não fala não. Então, nessas orações, até a Débora já citou esses dias, a gente tem citado e brinca a respeito disso, eu me esquivava, eu procurava entrar atrás das pessoas para não ter a oportunidade de orar. Porque eu pensava, nossa, eu vou orar, as pessoas vão dormir. E assim foi um período, mesmo, né, indo, né, para os caminhos, indo em busca do trabalhar do Senhor com a minha vida, e eu tinha esse pensamento. E daí aqui na Batista, né, Batista Shalom, tinha o líder Luizinho, junto com a esposa, e eles trouxeram eu e o Márcio para perto, para ser auxiliares deles, né,
na liderança dos jovens, e ele me esticava muito. Ele falava, abre o culto, fecha o culto. Você tem alguma coisa para falar? E eu falava, não tem nada, não. Ele falava, não. Pegava o microfone, dava na minha mão. Ele estava na minha mão o microfone, e eu falava, meu Jesus, o que eu vou falar? Porque na minha mente vinha, você vai falar, as pessoas vão dormir. Uhum. Você vai falar, as pessoas não vão prestar Dá atenção. atenção. E um dia o Senhor, nessa situação, ele me deu o microfone, o Luizinho Vieira. Eu amo a vida deles e tem uma grande parte de quem eu sou hoje, né? O Luiz e a Gra. E ele me deu o microfone, ele falou, vai, só vai. O Espírito Santo de Deus está com você. E ali o Espírito Santo de Deus falou assim, vai. E se o diabo lança na sua mente que a sua voz é mansa, de fato ela é. Foi eu que fiz assim. Para que quando você abrisse a sua boca, a mansidão do meu Espírito viesse sobre a igreja e as pessoas sentissem a paz, a minha paz que está sobre você e através de você vai se manifestar. Através do Espírito Santo de Deus, que é um dos frutos do Espírito, Sim, né? Está em exato. Gálatas 5, que fala que através do Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos Jesus, existem frutos dentro de nós, né? Que é o amor do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, dentro de nós. E nós geramos isso, né? Que uma delas é a paz. E eu tenho essa paz. E às vezes o diabo lança ainda. Quando eu vou ministrar, eu falo, Senhor, que quando eu abrir a minha boca, se tiver que as pessoas dormir no teu espírito e descansar e sentir a tua paz, que assim seja. Uhum. Porque a paz, né, que excede todo entendimento em nós e através de nós, traz o quê? Uma estabilidade, traz um equilíbrio. Agora, se não for para ser, o Senhor faça que as pessoas prestem atenção na palavra que o Senhor tiver que falar e depois a paz vai reinar sobre eles. Então, assim, o diabo, ele sempre vai ter as suas artimanhas, né? Mas ele nunca vai vencer, porque de fato eu tenho a voz mansa. Sim. Mas é para trazer a paz do Espírito. Exato. E a manifestação do Espírito nos faz sermos mudados, né? Quando nós manifestamos o Espírito, não é só receber o Espírito, mas quando nós estamos mudando nossa posição, quando nós estamos passando no processo, quando nós estamos vencendo essas barreiras, nós estamos manifestando o Espírito dentro de nós. Sim. Porque nós estamos deixando aquilo que nós éramos, né, o nosso eu, a nossa velha criatura, e o Espírito está se manifestando em nós, né? Então, é muito importante nós falarmos sobre manifestação do Espírito, porque quando a gente fala sobre manifestação, a gente remete muito somente a pular, cair, mas não no nosso dia a dia, o Espírito está se manifestando em nós, através das nossas mudanças, através de sermos tratados, através de, enfim, N coisas que nós passamos somente com Ele, e Ele está se manifestando, né? E é aquilo que a graça vem sobre nós, que a graça é o poder para fazer aquilo que humanamente nós não poderíamos fazer. Exato. Humanamente falando, você era tímida. E nunca que você estaria pregando num culto de domingo para 300 pessoas, né? E a graça do Espírito, a manifestação dele faz com que a gente avance nisso, né? Sim. É muito bom falar sobre isso. Você comentou, né, Má, que você também era bem tímida quando chegou aqui. Quando eu era criança, eu era bem fechada. E aí, com o Espírito entendendo, e aí saindo da minha zona de conforto, começando a trabalhar no Ministério Infantil, o Espírito foi me forjando. E aí a manifestação dele foi me tirando dessa zona de, tudo bem você ser mais quieta, mas eu quero te usar, então se manifeste em mim. E ele dá a unção para fazer, né? É ele mesmo. A gente olha as coisas assim e fala, meu Deus, como eu fiz isso? O que eu falei isso? Como eu agi nisso, né? Sim. E é ele sobre nós, né? É a graça dele sobre nós mesmo. E só vocês contando só mostra o quanto é importante pessoas, tipo, te esticando Exato. e você saindo da sua zona de conforto, né? Não adianta, a gente só vai conseguir crescer fora da zona de conforto, né? Exato. Se a gente ficar parado assim, acomodado, não adianta, né? Não adianta. Sim. Por isso é importante mesmo ter alguém ali com você, te puxando, te esticando, te incentivando, te cobrando. E eu tive, né, várias pessoas, uma delas é o meu irmão, o Luiz, a Gra, o pastor Claudinho, sempre me esticam, e por isso que eu e o Márcio, o pastor Márcio, tem essa linhagem de fazer as coisas acontecerem do reino, né, e fazendo com que as pessoas desenvolvam isso. Por quê? Porque todos têm um chamado, né? E através desse chamado as pessoas são alcançadas, né?
Então, assim, é deixando o outro fazer, não só eu fazer. Eu nunca tive isso, eu quero fazer tudo. Não, eu faço. Uhum. Mas eu sempre trago pessoas para fazer junto, porque eu entendo isso. É. Nós entendemos isso, para que pessoas sejam esticadas, venham aprender. Tanto que no Jovem nós temos departamentos, pessoas que estão perto de mim, vocês são uma delas, são delas. Esse podcast é um esticar, Exato, né, exato. do qual nós entendemos que tínhamos que fazer alguma coisa para o reino ser alcançado nas plataformas das redes, né? E glória a Deus que pessoas foram levantadas, Otávio, Isa, vocês, e glória a Deus por isso, né? Sim. E aqui estamos, enfim, é sobre isso, né? Amém. Existem Amém. tantas ferramentas novas, né? A gente precisa utilizar todas elas, Sim. não ficar ficar fazendo o mesmo sempre, né? Até Sim. comentou de fazer o mesmo, mas talvez se a gente começar a fazer coisas novas, mesmo que não saia tão bom, a gente vai alcançar mais gente Sim, também dessa forma. E Sim. sendo esticado faz com que você se desenvolva e Sim. aprenda e cresça. E aquele que fez você ser esticado também vai Também ter cresce, um fruto, vai crescer junto. né? Exato, cresce junto. Muito bom. Agora, vamos partir para um outro assunto, senão a gente vai ficar, né? Vai esticando. Mas que é um assunto muito bom, que a Lu tem muita propriedade para compartilhar, que é sobre cura. Amém. Sobre a manifestação de cura, né? É uma manifestação do Espírito também, né? Sim. A manifestação da cura. E para quem não conhece, a Lu vai contar toda a trajetória e tudo que ela passou nesses últimos anos e como o Senhor é poderoso e Ele continua fazendo. Sim. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro Amém. é o Jesus que nos cura e que nos Sim. traz, né, respaldo, que nos traz salvação. Então, Lu, conta pra gente Amém. como foi. Ela vai contar sobre o que ela passou o processo, então conta desde o começo, Sim. como aconteceu, como Sim. você se posicionou. Sim, nessa área de cura, né? Passei por vários episódios da minha vida, mas sobre restauração familiar, sobre Sim. casamento, sobre área financeira, já passei por tantas coisas, mas eu Uhum. quero deixar bem enraizado assim, a fala é que em Jesus, em Cristo, a gente consegue se sobressair. Sim. Em Jesus fica mais leve. Sim. Se não fosse Ele, Sim. não conseguiria. É. Se não fosse Ele, em todos esses episódios da minha vida, difíceis ou fáceis, Uhum. não seria da mesma forma. É. Seria difícil. Porque Sim. eu até tentei lá atrás e não deu certo. É. Sem Ele, sem a direção dele, sem ser guiada pelo Espírito, não dá certo. É. Fica muito difícil. Então, por isso que eu entendo que os melhores resultados é com o Senhor comigo. Sim. Ele sempre está comigo, mas dando para Ele essa autonomia Autoridade para fazer, pra né? fazer. É. E nesse último episódio, né, que eu passei foi de cura, foi sobre um diagnóstico de câncer, né, que eu recebi há 2 anos atrás. E primeiro foi o câncer da mama, né? Fui fazer um exame de rotina e lá detectou que eu estava com câncer de mama. A princípio é muito difícil, né, quando você recebe uma notícia dessa, Uhum. né? Você e o médico ali, ele, como eu e vocês aqui, ele falando, e ali eu fiquei sem sentido, Uhum. porque imediatamente na minha mente remeteu morte, Morte, sim. né? Quando fala assim, a pessoa está com câncer, já na sua mente, sofrimento, morte, vai morrer, Uhum. vai sofrer, vai não, né? Você já imagina aquelas pessoas internadas, debilitadas, e aí afora, né? Então, lógico, na minha mente remeteu isso. Uhum. Remeteu sim naquele instante, e eu escutei tudo o que ele tinha para falar. Fui para o carro e ali não conseguia nem dar partida, parei, comecei a orar, Deus, o que está acontecendo, né? Agora essa área, mas esteja comigo. E ali voltei o meu sentido, fui para casa, compartilhei lá em casa, fiquei meio em Nárnia, sabe? Uhum. Extasiada, Uhum. não sabia o que pensar. E, na verdade, muitas vezes eu não quero nem pensar. É. Porque eu tenho preocupação de pensar coisas que não vai favorecer o meu atuar. Porque nós sabemos que nós somos o que pensamos. É. E então, se eu sou o que eu penso, se eu imaginar que eu vou pensar algo que eu não sou, porque eu sou o que a palavra diz. Uhum. Se eu pensar aquilo que a palavra não diz a meu respeito,
eu posso atrapalhar. Sim. Eu tenho isso na minha cabeça, sabe? Daí Sim. eu ficava não pensando. E no outro dia acordei e fui limpar a casa. E ali limpando e tendo um papo reto mesmo com Deus. E como eu costumo falar, sem desobediência. Eu falei, Deus, o Senhor sabe o meu coração. Eu não sou desobediente. Eu não sou o coração endurecido. Eu sou um coração ensinável. Mas eu preciso saber, por que agora nessa área, Jesus? Porque agora nessa área, agora é para a morte. Então o Senhor comecei, sabe? Me vitimizar. Então o Senhor me leve. Então o Senhor me leve, porque já que é assim, eu só estou para sofrer mesmo. Comecei a me vitimizar, sabe? Com o Senhor. E Deus me conhece, né? E Deus já começou. Para com isso. Deus já começou. Não é para a morte. Não é para a morte. Eu estou com você. Sim. A diferença é que você é referência. E você sendo a minha referência, você permanece firme e as pessoas vão ser alcançadas. Sim. Mas Deus, eu falo do Senhor, eu ministro a tua palavra. O que vão falar? Porque, sim, diante de Deus. Lógico que eu pensava na minha vida, nas minhas filhas, no meu esposo, nos jovens, na igreja. Mas eu pensava em Deus, eu falava, Deus, o que eles vão falar do Senhor? Vão falar, nossa, que hipócrita, está falando de Jesus, de cura, de libertação, de restauração, de permanecer firme. E com câncer, pastora Luzia com câncer, o diabo lançou por diversos momentos isso na minha mente. Sim. E Deus falava, sim, as pessoas vão ver de fato quem eu sou na sua vida. Vão ver o meu milagre em você em cada processo que você vai vencer. E você vai ver que você vai vencer porque você permanece em mim. E você vai vencer os processos e as pessoas vão ver o poder que eu opero em você. E de fato foi. Sim. E daí começou o processo. Começou a fazer aquela batalha, aquela bateria de exames e um monte de exames e ali constatando de fato o que era e parecia que era um correr contra o tempo, sabe? E de fato é isso. E de fato essa doença é correr contra o tempo. E a minha médica passando um monte de exames e me encaminhando para vários médicos, cuida disso, para cuidar de toda parte do corpo. E ali eu me via, pastora Luzia, mãe de 3 filhos, esposa, tendo um lar, tendo um trabalho, tendo vidas perto, os jovens, a igreja, com câncer. Mas, acima de tudo, eu estava com o Senhor. Sim. E quando Ele me revelou isso nesse bate-papo, e eu falei, então, Deus... Então, vamos com tudo. Então, eu entendi. Daí, eu me levantei e eu entendi que, pela fé, eu agradaria ao Senhor e eu já saberia que Ele estaria comigo. Sim. Então, eu comecei, nesse processo, a declarar que eu era curada e, de fato, eu era. Sim. Porque a palavra diz que eu sou. A palavra diz que nós somos. Então, se você está aí nos assistindo e chegou um diagnóstico para você ou para algum familiar de morte, né, que não tem mais jeito, nós escutamos 2 vezes isso aqui. A respeito do meu irmão, que era uma notícia de morte, e a respeito da minha vida, que era uma notícia de morte, de câncer, né? Mas a Bíblia diz que nós temos vida em abundância, e nós somos curados. Então, eu peguei essa palavra revelada dentro do meu espírito, e eu quero declarar sobre a sua vida e te incentivar a exercer dessa palavra, porque ela surte efeito, ela é viva e eficaz, e ela acontece. E ali eu comecei a declarar a palavra de Deus, que eu sou curada, e eu sou de fato curada. E cada processo que levantava, eu falava, o Senhor está comigo, então vai ser leve. O Senhor está comigo, vai ser leve, e de fato foi. Então, assim, entrou com as medicações, que as químios. Então, começou a cair cabelo, os sintomas. E eu falava, Senhor, se o Senhor está comigo, vai ser leve. E caiu os cabelos? Sim. Mas rapidamente eu falei, não quero ficar sofrendo, já vou raspar esse cabelo e já fiquei careca. Eu me lembro que várias meninas, né, inclusive a Lalesca, foi uma das minhas filhas, falava, mãe, como que pode? E eu sei que falava, não era para deixar o meu ego satisfeito, né, feliz, mas era de fato verdade, era Deus falando para mim, filha, você está linda careca. Sim. Eu até ia perguntar isso para a senhora, tia, em relação a como que foi a sua autoestima, né? Porque a gente sabe que o cabelo, acho que principalmente para as mulheres, hoje até para os homens, assim, todo mundo gosta de estar bonitinho e tal, mas principalmente para as mulheres, querem estar com o cabelo bonito, assim, é algo que chama atenção. Quando uma mulher chega, assim, está com o cabelo bonito, te chama a atenção.
Como que foi esse lado da autoestima para a senhora? Sim, assim, até eu cheguei a pensar, né, como será, né? Por isso que eu optei para raspar logo, porque na segunda químio foram 12, no primeiro diagnóstico de câncer. Foram 12, né? E já no segundo já começou a cair assim, Excessivamente, né? muito assim, ao extremo, assim, Te de assustou, tia? tufo. Sim. Assustou? E como eu sabia que Deus estava comigo, e eu saberia que assim, o possível é eu que faço, o impossível é o Senhor. Então, tudo que era possível, eu que vou fazer. Então, eu falei, então, é possível eu raspar e eliminar esse sofrimento. Então, porque pensou, Ficar um mês postergando, caindo, né? postergando essa situação e caindo. Esperando. Daí sim, eu acho que Aí a minha afetaria autoestima bastante, né? ia ficar bem baixa. Mas eu sei que o Senhor ia, mesmo assim, se eu postergasse, o Senhor ia atuar Sim, rapidamente, porque eu sim. tenho o Espírito e Ele ia agir. Mas eu quis anteceder, já nós raspamos a cabeça e eu fiquei feliz. Por conta disso que eu te falei. Além de eu trabalhar isso em mim, sabendo que Deus estava comigo, estava no negócio, então seria leve. Então, os meus pensamentos eu comecei a elevar, como sempre eu faço, elevar para as coisas do alto. Então, eu sou querida, eu sou amada, né? E eu sou desejada, eu sou especial, eu sou importante. Essas falas que a palavra de Deus diz ao meu respeito. O que eu sou, quem eu sou? Eu sou isso. E mais essas pessoas sendo usadas por Deus. Nossa, como você está bonita. Como, nossa, sua pele parece estar mais jovem. Não sei o que, não sei o que. Então, assim, minha autoestima não abaixou. Sim. Por quê? Porque eu cuidei da minha alma. Sim. Nós temos corpo, alma e espírito. E a alma é a região das emoções, né? E que se eu deixasse pender essa área das emoções, de fato eu ia ficar ferida e machucada. Sim. Né? Oh, coitada de mim, careca agora. Oh, meu Deus, eu não vou para a igreja. Eu não vou para o mercado. Ah, o que vão achar de mim careca? Não. Vão ver, nossa, aquela mulher careca. Eu acho que ela deve estar com câncer. Nossa, mas ela é forte daquele jeito. Nossa, só pode ser Deus. Então, eu tinha um outro pensamento. Exato. Se tornou uma marca do seu processo, né? Sim. Tipo, manifestando mesmo a glória do Senhor. Sim. Eu cheguei no pastor Claudinho e falei, pastor, não me pare. Porque eu já pensei, nossa, ele vai parar, vai falar para eu parar de ministrar, vai tirar eu, né, não vai falar para eu dar um tempo para cuidar dos jovens, não vou ficar perto dos jovens. Eu falei, não faça isso, porque não é sobre isso. Né? Então, daí sim, daí começou a medicação, os sintomas. Outro processo, né, a ser vencido. Os sintomas, sempre há os sintomas. E os sintomas é o quê? Diarreia, constipação, vômito, fraqueza, perca de peso. E não foi nada disso aconteceu, queridos. E a única coisa que eu tinha de sintomas era sono. E é surreal, meu. Porque como que pode? Todo mundo falava, parecia que as pessoas queriam ouvir, mas você não sente nada? Não. Eu falei, nossa, acho que eu tô até com vergonha de falar que eu sinto sono. Pode sentir sono? Parece que as pessoas estão esperando você começar a falar o pior. Nossa, olha, fiquei internado, tomei soro, emagreci. Bem que podia ter emagrecido. Brincadeira. Mas, assim, não emagreci, não fiquei doente, não tive plaquetas baixas, porque toda semana eu tinha que fazer exames para ver se a plaqueta estava em ordem para poder tomar a medicação. Por quê? A químio entra, é boa, mas também é ruim. Ela mata as células cancerígenas, mas ela também mata as células boas. Então, por isso que cai cabelo, cílios, né? E assim por diante. Enfraquece, a imunidade fica baixa. Então, só que a minha imunidade nunca ficou baixa, nem no primeiro diagnóstico, nem no segundo. E assim foi. Então, foi leve, eu só tinha sono, e a respeito do sono, tudo o Senhor fala comigo. E a respeito do sono, ele falava assim, filha, o seu sono é para que você entenda que até nisso é o descansar meu na sua vida. É para descansar. Sim. Então, eu dormia, assim, a tarde inteira, tanto com a Marina, acho que... Oh, perdão de novo. A Marina ia comigo algumas vezes e via que eu ficava mesmo sonolenta, dormia o dia todo, no outro dia, a noite inteira, enfim, acordava revigorada, como se tivesse tomado uma vitamina e vida que segue. Sim. E assim foi. E até o final do processo. E depois, o final do processo foi cirurgia, rádio, tirou o nódulo, já não era mais câncer. E aquilo que eu declarava antes. Eu sempre me alegro antes. Eu sempre me alegro antes. Por quê? Isso é correspondente à minha fé. Não adianta eu falar, eu tenho fé, mas viver triste, amargurada e viver aquele processo, ai, que triste, que tristeza, ai, não vai dar certo. Não, eu tenho que me alegrar antes. Se eu declarar a palavra, então é sobre isso. Exato. O ano passado, ali, depois de encerrado o primeiro diagnóstico, comecei com umas dores.
mais uma vez, né, um diagnóstico de câncer. Da mama passou para o fígado. De novo o diabo, olha lá, olha, você venceu da primeira vez, será que você venceu mesmo? Está passando por isso de novo? Nossa, as pessoas não vão acreditar nesse Deus, hein? Quanto tempo durou, tia, do seu processo de cura na primeira etapa para a segunda vez, quando veio o diagnóstico? De setembro para outubro. Um mês. Tempo. Um mês de alegria. Não, mentira. 2 anos de alegria, porque desde sempre eu sempre achei, e eu sempre me tornei alegre porque eu sabia que o Senhor estava comigo, então eu era curada. Sim. Então, em setembro de 2022, é isso, né? Uhum. Comecei, depois da rádio, eu comecei a sentir umas dores na lateral e comentei com a minha médica. E como eu não sou muito, não tenho, foi tudo bem, né? Eu fui, não porque eu sou, viu? Mas porque o Senhor é em mim e por conta de forjar a minha alma e declarar a palavra, eu sempre fui uma paciente que ela falava, nossa, Luzia, tudo deu certo, tudo está dando certo. E quando eu comecei a falar que estava com dores, ela colocou a mão assim e falou, meu Deus, vamos ver o que está acontecendo, porque você não é de reclamar. E rapidamente pediu uns exames de imagem, né? E detectou que tinha um nódulo no fígado. Daí começou aquela bateria de exames, biópsia, para descobrir, né, que nódulo é esse, por que veio, Em setembro eu fiz a imagem, em outubro eu fiz a biópsia e demora assim, né, 20 dias, 30 dias para ficar pronta a biópsia. Em novembro, começo de novembro, foi detectado que era realmente um câncer. Em novembro fiz um PET scan, que é um esquadrinhar, né, um mapear todo o corpo, sangue, ossos, todo o corpo, para ver se tinha mais em algum lugar, né? Porque quando se tem um segundo câncer, se diz metástase. E quando a minha médica falou assim, nossa, agora você vai ver o processo da metástase. Na minha mente remeteu o quê? Morte. Sim. Porque quando fala assim, ai, tomou o corpo inteiro, agora vai morrer mesmo. Veio sobre isso na minha mente. Sim. Rapidamente o Senhor falou, essa doença não é para a morte. Daí, tanto na primeira episódio, né, do diagnóstico, como no segundo, Deus falou a respeito de um versículo que fala na palavra, que é sobre uma criança que nasceu, né, cega. E as pessoas falavam, Deus, e aí, por conta, ela é assim por quê? É pecado dela? Ou é pecado dos pais? E ali a palavra de Deus diz que a palavra menciona assim, não é nem dela, nem dos pais. Mas essa doença é para a glória do meu Pai. Sim. E é isso que eu comecei a declarar. E eu vi assim, porque eu falei, Deus, é pecado? É alguma coisa que eu estou fazendo errada? E Deus falava, não. Isso é para a minha glória. Sim. Não é nem pecado, mas você está sujeito a passar por isso, como qualquer pessoa está sujeita a passar. Isso que eu ia falar. É importante falar que nós estamos sujeitos a passar por isso, porque nós estamos no mundo, né? E às vezes quando nós falamos sobre manifestação de cura e tal, e sobre cristãos, o pessoal às vezes pinta de que, nossa, não pode pegar um resfriado. E você pegou um resfriado, você não é crente. Não. Mas nós estamos sujeitos a passar por isso, doenças, perrengues, enfim, tribulações. Mas o que nos diferencia é como eu me posiciono contra isso. Exatamente. Eu sou curada. Exatamente. Mesmo que esteja ainda aqui, eu sou curada, né? No bate-papo que eu tive com Deus, né, no primeiro episódio, né, do primeiro diagnóstico, uma das perguntas para ele foi essa: Deus, mas por quê? É pecado? Eu fiz alguma coisa errada? Alguma consequência? E ele deixou bem claro, com alta voz, audível, assim, perceptível, palpável: não. Vocês estão nessa terra, e eu sei disso, como filhos, estão sujeitos a passar por coisas. Exato. Como pessoas morreram por Covid, pastores, não pastores, pessoas que são assaltadas, né? E até naquele período, a Marina e a Amandinha tinham passado por um episódio de ser sido assaltadas. E ele falou a respeito disso: olha, minhas filhas comprometidas, minhas filhas estavam ali no ambiente conversando a respeito sobre mim, e foram assaltadas, porque estão sujeitas a passar por qualquer coisa aí nessa terra. Então, daí eu fiquei também tranquila, sabendo que estou sujeita, não ia ter essa questão acusadora do diabo. E mesmo que ele tentasse me acusar, eu já ia lançar sobre isso. Exato. Não, eu estou sujeita às coisas desse mundo. A diferença é como eu vou me posicionar e como eu ia me posicionar. Então, eu optei e escolhi
a me posicionar na palavra, porque eu sei que a palavra é certeira, a palavra está a meu favor, a palavra está comigo, é minha companheira, ela é minha ajudadora, o Senhor é comigo. Sim. E Ele me deu a palavra como respaldo. Então eu vou usar dessa palavra a meu benefício, e com esse benefício é muito louco, porque o benefício que o Senhor traz sobre a minha vida, que é essa unção, a unção de cura, é isso, é aquilo, não é só para mim, é para o outro, porque se manifestando em mim, o outro é alcançado. Sim. Daí Exato. chegou, né, o diagnóstico, o segundo diagnóstico do fígado. Então, em menos de um mês, nesse mapeamento, de um nódulo foi para 3. Então, assim, por isso que quando fala metástase, fala-se em crescimento do câncer alastrando rapidamente. Acelerado, né? Foi acelerado. Então, em menos de um mês, de um nódulo foi para 3 e o tamanho de 2 centímetros foi para 6. Então, assim, minha médica começou me direcionar para vários lugares ao mesmo tempo. Vai no radiologista, vai nesse, faz esse exame, porque o que desse certo primeiro é ao qual eu mergulhava, porque a gente precisava de um exame que estava para ficar pronto, então ela deixou engatilhado 3 direções. A hora que o exame ficar pronto, Você sabe pra eu onde sei você que vai. direção, então eu fiquei engatilhada. Né? Nesse não dava porque o nódulo era muito grande. No outro não dava porque não ia chegar, por ser 3, não ia alcançar todos. Então, a opção foi, diante do exame que é um HER negativo, duplo, então tinha que ser químio. De novo. Químio. E lá vai eu, químio. E nesse segundo episódio, a senhora teve esse bate-papo de novo com Deus? Sim. Questionamentos? Questionamento já não. Mas, Deus, estou pensando a respeito disso. Deus, metástase agora. E agora? Deus, o diabo está lançando na minha mente que, olha, vai passar de novo por isso? Que eu não venci o primeiro. E Deus, em todo tempo, falava. E daí, outra direção que veio no segundo episódio foi o pastor Claudinho veio compartilhar comigo. Ele falou, filha, eu estava orando por você, diante dessa notícia agora, de segundo diagnóstico. A direção que Deus te dá é: o possível você vai fazer, e o impossível Ele vai continuar fazendo. Então, eu vi que Deus estava no negócio. Sim. Sempre vai estar. Sim. Então, se eu estivesse com alguma dúvida, é mentira do diabo. Né? Então, Deus estava no negócio. E conversando com Deus, Deus, e aí, agora? E agora? E daí veio na minha mente que era para eu continuar. Porque eu ia chegar a nações com esse episódio de cura. E através dessa segundo episódio, o Senhor ia trazer sobre a minha vida um dom de curar. Aquela menina tímida, introvertida, que não abria a boca nem para falar a respeito dela, ia estar manifestando a cura sobre a vida das pessoas. Isso é ter ousadia demais. Sim. E essa ousadia veio dele e vem dele. Sim. Então, assim, foi flashes. Na verdade, foi flechas que ele foi lançando na minha mente. O possível é você, o impossível sou eu. Agora vai alcançar nações. Mais pessoas vão te conhecer. Agora sim, ainda mais pessoas vão te procurar. Porque vão ver que realmente, de fato. Sim. E assim, e a fé não que teve que ser maior, mas eu tive que ter mais ousadia. Por quê? Porque no diagnóstico do câncer do fígado é diferente do da mama. A fala da minha médica no câncer da mama foi que 95% cura. 95% cura. Por quê? Medicação, rádio, cirurgia. E foi mesmo. Quando tirou o nódulo, já não era mais câncer. Glória a Deus, a palavra já declarada, já não era mais câncer o nódulo. Ótimo. Mas removeu 95% de cura, curado. O fígado é um outro posicionamento na medicina. A forma que estava, porque cada câncer é um processo, eles dizem. Então, o processo que eu estava vivendo, a fala da minha médica era assim: agora, e aí, doutora, como vai ser? Qual é os passos? É assim, assim, assim. E teve um dia que eu levei a Marcela e a Priscila, minhas parceiras, Aliança em Deus, Conexão Divina. E elas foram comigo e eu conheço a Marcela, muito investigativa, queria saber detalhes. E começou o questionamento para a médica, né? E um deles é: doutora, não estou entendendo, por quê? Pode ser curada? Ela vai ser curada com essa medicação? E a médica falava assim: olha, a fala é outra agora. Nós vamos mudar a fala agora. Não é mais curada. Agora a fala é controlar.
nós vamos controlar. Por quê? Eu entendo. Ela falou, eu entendo a sua fé, ela falou. Sim. Mas a medicina diz assim, 3 nódulos, nesse tamanho, então a medicação vai entrar, nós vamos controlar. Tá, o que a senhora vê, o que a senhora tem visto, um diagnóstico parecido com o da Luzia, com o meu? Olha, eu tenho visto assim, a medicação entrando, os cuidados, né? Eu tenho visto diminuir, paralisar o aumento dos nódulos, tenho visto reduzir 20% e raramente sumir. Raramente sumir. E o que me incomodava nesse segundo episódio do diagnóstico do fígado era isso. Eu não aceitava controlar. Porque na minha mente eu falava, Deus, não é controlar. Porque controlar, eu vou ter que viver com isso para sempre. E vou controlar. Toma uma medicação, tomo isso. Tipo, fico vulnerável na mão do diagnóstico. E eu não estou na mão do diagnóstico, estou na mão de Cristo. Sim. Eu estou na mão da palavra. Se eu creio nisso, eu tenho que ser fiel nessa palavra e persistir nisso. Senão vou ficar oscilando. Não, agora eu creio, agora não creio. Agora vai fazer. Não, eu creio que creio. Sim. Eu falava, Deus, e isso? E aí o papo reto com Deus foi esse. Deus, eu não aceito, Deus. Se eu tiver ousadia demais, o Senhor me perdoa. Mas que eu quero, eu declaro, eu sou curada por completo. Eu quero que suma, Jesus. Eu quero que suma esse nódulo, Pai. Mesmo que na medicina diz que não, mesmo que a medicina não vê possibilidades, eu desejo, Jesus, eu desejo que suma isso. Eu desejei isso. E Deus sabe os desejos do nosso coração. Sim. A Bíblia diz que Ele zela por cumprir, zela né? por cumprir os Exato. desejos do nosso coração. Exato. E o desejo do meu coração era esse. Porque eu saberia que se for para se controlar, tudo bem, ia controlar, ia dar certo. Mas o desejo do meu coração era assumir. Então, e é sobre isso. E ele falava, e por conta disso, e vai existir a ousadia, e as pessoas vão ver, mais uma vez, o poder da minha palavra, um milagre acontecendo sobre a sua vida. E foi assim, poxa, quando você escuta uma fala alguns meses, controlar, não tem jeito, tem 3 nódulos, e daqui a uns meses já vem uma imagem sem mais nada. E a fala da médica, parabéns, sumiu todos os nódulos. Então, de fato, sumiu todos os nódulos. Amém, amém. Então, assim, aquilo que era para controlar, o Senhor curou e zelou pelos desejos do meu coração. E, além de curar, sumiu. Então, hoje não tem mais os 3 nódulos. Amém. Então, por isso que você que nos assiste, né? Que existe, às vezes, uma palavra sobre a sua vida, né? Não tem jeito, não tem como, não vai dar certo, né? Diante de uma palavra estabelecida, né? Nós temos poder e ela é poderosa. Nós temos autoridade em cima dessa palavra que é poderosa. E essa palavra é poderosa para fazer. Amém. E ela fez Sim. na minha vida, né? E não porque eu sou sim, sou filha, querida e amada. E não porque eu faço acontecer, mas a palavra faz acontecer. O poder de Deus através dessa palavra, né, faz acontecer. E eu declarava, e eu lembro que eu falava em voz alta, eu sou curada. E não mais só pensava. E não só mais lia. Mas eu falava alto, eu sou curada. Para que no ambiente, na atmosfera, nos céus, em todo o ambiente, eu mesma, a minha alma, o meu espírito, as pessoas, quem estivesse perto, escutasse que eu sou curada. Até hoje, assim, às vezes as pessoas estão falando comigo, então, Lu, você, não sei, eu sou curada. Às vezes não tem nem sentido eu falar sobre isso, eu sempre falava, sim, eu sou curada, né? Às vezes a pessoa falava, sim, então, continuando. E eu falava sempre assim, para que se eu vinha na minha mente, eu falava, então, eu vou comprar tal coisa, então, eu sou curada, e a pessoa, tá, você vai comprar tal coisa, legal, vou ser curada. Desculpa. Imagina. Então, eu sempre declarava. Sim. E é sobre isso, é declarar a palavra. Sim. E eu sou curada. Então, agora, o mês passado, veio o diagnóstico de imagem, que não aparecia mais os 3 nódulos. Daí a minha médica pediu o PET scan, novamente eu fiz o PET scan, que é o mapeamento, rastreamento, Todo o corpo, né? todo o corpo, para ver de fato como era. Mas eu não fiquei com dúvida nenhuma, ai meu Deus, agora no PET scan vai aparecer. Não. Porque a mesma alegria que eu tinha no começo é a mesma alegria. Até fico assim, nossa, eu preciso me manter alegre, porque eu tive alegria lá no começo, eu tenho que estar alegre aqui também, tenho que estar mais empolgada aqui também. Sim. Não só empolgada no começo, estou empolgada em todo o tempo, No porque processo todo, na minha né? cabeça eu me alegro antes.
do resultado. Uhum. Amém. Amém. Muito bom, Lu. Muito bom. A gente tem que marcar um episódio Não 2 tem com como. todo mundo Não que tem como. vier aqui. Não tem como, é Porque muita não coisa. dá tempo de conversar tudo que precisa. Mas amém. É muito bom compartilhar sobre aquilo que o Senhor tem feito. E nos alimenta mesmo, né? Nos incentiva a permanecer nele, que faz todas as coisas, continua sendo um bom pai, cuidando de nós. E muito bom, Lu. Muito obrigada por ter vindo, compartilhado. Nós queremos marcar um 2 também com você, porque você tem muita coisa para compartilhar. Não falou nem a ponta do iceberg, tem tantas áreas que a gente pode ir. Mas, desde já, muito obrigada por partilhar. As pessoas serão edificadas, eu tenho certeza. E como nós vamos aqui, a gente ficou só... Nossa, tinha tanta coisa. Eu tinha Tanta coisa. pensado em tantas perguntas pra fazer, mas, meu, se ficou perguntar aqui, acho que a gente fica até a hora do culto, até amanhã. Até amanhã. E vai. vai. A gente tem algumas perguntas do pessoal. A gente colocou uma caixinha, pessoal, no Instagram. Se você ainda não nos segue lá. Nós colocamos uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem perguntar, né, para os convidados que virão. E a gente colocou da pastora Luzia. E nós vamos ler algumas perguntas aqui, dar uma pincelada, porque a gente já está com o tempo aí estendido, mas só para algumas perguntas. O Brandes vai ler e falar quem fez a pergunta. Tá. Ó, a Gabi perguntou, Gabriele _ Floriano, como evangelizar na escola, onde a maioria não são da mesma fé? Sim. Às vezes, né, quando falamos sobre evangelismo, a gente acha que precisa chegar com uma banda, com uma placa, Sim. com uma faixa, né, forçar. Não. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, o evangelismo é com as atitudes, vida, né? é a sua vida, né? Exato. Eu tenho certeza que a Gabi, com a própria vida dela, ela já tem evangelizado lá o ambiente onde ela está. Sim. Claro que o Senhor sempre vai dar estratégias e vai dar, né? Às vezes, sementes são lançadas através da vida dela que às vezes ela parece que nem está fazendo nada e nem percebe essas sementes lançadas. Mas são sementes lançadas que a gente não pode subestimar o poder de Deus através dessas sementes lançadas. Eu costumo falar que, às vezes, no evangelismo, você faz um evangelismo, você olha assim a plateia e não vê ninguém, né? Você pensa assim, nossa, será que está dando bom isso que eu estou fazendo? Nossa, parece que não alcançou ninguém. Não, alcançou sim. Alcançou aquelas pessoas que ouviram, aquelas pessoas que estão passando por ali, aquelas pessoas que estão sentadas no ponto. Então, assim, com a própria vida dela, né, com as nossas vidas, a gente já evangeliza. E o Senhor sempre vai trazer uma estratégia, né? Uma estratégia com sabedoria, uma estratégia surtindo efeito. É claro que a gente tem que ter inteligência e muitas vezes comer pelas beiradas, né? Porque num ambiente onde, numa escola, né, tantas pessoas que é ao contrário daquilo que ela pensa, né, daquilo que ela acredita, né, e pode levantar ali polêmicas, né, que eu acredito que ela já deve passar e entrar em polêmicas, entrar em opiniões que às vezes não é o que o povo quer receber, Precisa né? de sabedoria mesmo. A gente tem que ter sabedoria, porque senão a gente acaba criando contendas, perde a pessoa, porque, enfim, a gente quer impor, e quem convence é o Espírito, né? Sim. Nós lançamos a semente, mas quem faz a coisa germinar é o Espírito. Sim, então... é claro que com isso, a igreja, né, até mesmo nós, né, o departamento ID, por exemplo, tem uma estratégia para estar na porta da igreja, da escola, panfletando, ou dando um bombonzinho, uma balinha, com uma frase, Jesus te ama. E ali é uma estratégia evangelística em modo ação, mas em modo como dia agir. dia ali, no dia a dia é ela mesma com a própria vida. Sim, tem uma frase que eu gosto muito, eu já falei algumas vezes, que é: prega o evangelho a todo momento e, se precisar, fale, né? Isso. É com as nossas atitudes, é com a nossa vida. E acho que a gente não precisa nem falar tanto, né? Claro, é importante, mas só de demonstrar com a nossa vida. Tem um versículo na Bíblia que diz que as pessoas lêem a Bíblia em nós. Nós somos a Bíblia que as pessoas não lêem. É bem isso. Sim, a Gabi mandou mais uma. Como saber qual é o meu chamado e como exercer ele? Sim. O chamado, a própria palavra diz, né? É alguma coisa que te chama. Então, você vai perceber quando você não percebe quando alguém te chama, né? Ou Marina, ou Lucas,
você percebe que está sendo Uhum. chamado. Então, vai ter um momento que a pessoa percebe que está sendo chamada. Percebe como? Percepções, né? Percepções daquele chamado. Direções. Você fala assim, nossa, olha, me chamou para evangelizar, me convidou para panfletar, me convidou para ajudar numa festa de criança na rua. Então, assim, tudo te leva para o evangelismo, aponta para aquilo, né? Então, assim, olha lá, o meu caso, meu irmão me levava num grupo de intercessores de profetas. Já né? apontava, Já né? apontava para aquele chamado. Então, assim, ter a percepção dessas direções do chamado, né? Já aponta para aquilo. Uhum. E vai ter um momento que vai ferver com mais exaustão, dentro do nosso interior. E é algo que só vai, né? Então, assim, você foi chamada e você só vai. Mas, quando você é chamado, você costuma atender, né? Então, quando perceber esse chamado, é atender e ir. Exato. Então, por exemplo, vocês foram convidados e chamados para estar nessa posição. De fato, a gente vê desenvoltura de vocês porque é o chamado. Só que vocês só vão desenvolver o chamado fazendo. Então, vocês só estão desenvolvendo esse chamado de apresentadores, de cativar as pessoas, né? Quem está por trás aqui também só foi chamado e decidiu exercer o chamado. E só vai desenvolver aquele que vai. Então, assim, quando a pessoa perceber, né, está sendo apontado para essa direção do profeta, do pastor, do evangelista, do louvor, né, de todas essas áreas que são chamadas esses dons ministeriais, de mestre, são apontados, mas são chamados. Então, você precisa ir. Agora, vou cruzar o braço e vou esperar Jesus passar com um aviãozinho lá e a nuvem do avião escrever: o seu chamado é profeta. Não, é perceber, ter a percepção. Isso é muito íntimo de você e Deus. É ter tempo com o Senhor. Exato. É ter tempo com o Senhor, e tendo tempo com o Senhor, você vai começar a perceber, né, e ter a percepção. Por exemplo, eu gostava muito de ler sobre os profetas na Antiga Aliança, eu gostava de ver as manifestações do Espírito, porque eu via algo além. Na manifestação, o Senhor agindo através de palavras com aquela pessoa, tipo, muito louco, Deus falar através de uma pessoa com a outra pessoa e ser certeiro naquilo que a pessoa pensou, a pessoa se manifestou e falou. Tipo, então, eu sempre fui para essa linhagem. Tanto que eu admiro muito essa área na verdade, ferve muito no coração essa área de manifestação do Espírito e tal. Então, já meio que queima no coração da pessoa, né? Sim. É só ela ter a percepção de entender. Isso, quando eu faço isso, meu coração borbulha. E aí você vai ter a sensibilidade com o tempo com o Senhor, comunhão. Ele vai te ensinar, vai te mostrar, na verdade, né? O que você foi chamado para fazer. Sim, Isso. muito bom, muito bom. A Juliana Vieira 30, mãe do nosso querido Pedrinho. Não é uma pergunta, mas queria dizer o quanto amamos e admiramos pelo exemplo de fé. Uma mulher de fé. Amém. O Muito bom. João 123 perguntou qual é o jovem mais bonito e por que o Brandão, tia? Fala pra mim, tia. Olha, pelo amor de Deus. Não. Eu até imagino quem seja esse João, viu? João 1, 2, 3, espera lá. Nossa. João 123 perguntou, tia. Olha, tem vários moços lindos, né? São todos lindos. Sim. Né? O Branco, Aos olhos o do pai. João. Aos olhos do pai, né, tia? Os olhos do pai. São todos, eu amo todos. E... O Rafa Túlio. Não, Rafa Túlio é bonitão, tia. E o Brito, então? Nossa. Ninguém enjoado. É um mais bonito que o outro. Misericórdia. Qual a jovem que a senhora menos gosta, tia? Com certeza é a Maria. A Maria, né? Sabia. Ó, O Marina, Brandão, desde o ventre, ele né? traz picuinha. Ó, Não, desde isso aqui o tá uma ventre, intriga ó, só. nossa, desde o ventre da mãe Não dela. aguento Chá mais. de bebê, não aguento mais, meu. Olha, a menina tá com quase 30 anos e tá aqui, ó, no meu pé. Ó, 30 não, eu Falta tenho um 20 passinho, e poucos. um passinho. Você tá vivendo o seu ciclo dos... 25. Isso aí, muito Mas bom. tá bom, tá bom. A Elizabeth Rezende Ferreira perguntou, tia, o que é Deus para você? Deus, pra mim, é tudo. É tudo. Tá bom. É tudo. É mais, assim, não quero que me interprete mal. E não quer dizer que eu não dou importância. Deus me deu a família, o esposo, filhos.
Mas Deus, para mim, é mais importante do que tudo, de fato. Sim. E sempre que eu falo sobre isso, eu sempre penso, eu quero ser a referência nisso. Que as pessoas vejam isso mesmo em mim. Vejam isso em mim. Eu amo minha casa, amo aquilo que o Senhor me deu. Carro, trabalho, mas nada disso. Sim, diante de Deus é mais importante do que Ele na minha vida. Porque sem Ele na minha vida, nada eu seria. Nada eu teria, nada teria sentido. É tudo sobre Ele. Eu me emociono mesmo de falar sobre Ele, porque Ele, de fato, é quem eu sou. Sim. É nítido isso, a importância que ele tem na vida da senhora, tia. É lindo mesmo de ver, de estar perto e ver isso, né? Sim. Muito bom. Muito bom. É uma pergunta, tia, que é minha, assim, que eu fiquei curioso quando a senhora falou. Só conta brevemente pra gente qual foi como foi e qual foi as estratégias que a senhora usou para trazer o tio Farfa, porque a senhora se converteu primeiro, certo? Sim. E como que foi ter um marido que não era convertido e a senhora nesse caminho, jovem convertida? Quais as estratégias que a senhora utilizou? Na verdade, assim, houve uma estratégia de sabedoria, né? Para que eu tivesse sabedoria, silêncio, sem forçar ele a nada. Não tinha convites, assim, vai ter tal coisa. O único convite que eu tive, que fiz para ele, foi quando eu me batizei. E ele falou, olha, então, não sei se vai dar, porque eu tenho futebol. E eu fiquei chateada, assim, por dentro. Sim. E daí eu procurei o meu irmão. Tem que respeitar, tia. O futebol não, é pelo lei, amor pelo amor de Deus, né? É importante também. Corta o microfone do Brandão, por favor. Não, é importante, pelo amor. E daí o meu irmão, né, o Luiz Fernando, falou assim, Luzia, tudo bem, fala para ele assim, tudo bem, numa próxima que tiver algum outro momento que é importante para mim, que dê para você ir, você vai. Mas por dentro, Mas por dentro eu estava bem chateada, Sim, porque era muito importante para mim. Sim. Né? Mas tudo bem. Então, a estratégia foi ter sabedoria e silêncio. Por quê? O Senhor tinha planos, né? E Deus agiu grandiosamente com ele. Por quê? O Senhor sabe quem são os filhos e de que forma abordá-los, de que forma alcançá-los. E nós temos que ser instrumentos para isso. E uma das formas com ele, porque o Márcio é muito intenso. E com ele tem que ser mais embaixo as coisas. Não é assim, só de falar. E Deus sabe disso. E ele foi alcançado como? Tinha reunião, eu vou falar rapidamente, tá? Não, fica tranquilo, tia. Eu estava tendo reunião nas casas, que ele permitiu fazer em casa, reunião nas casas, né? Meu irmão fazia, ele era líder lá, ia muitas pessoas, ele permitiu. E assim começamos. E ali o Senhor começou já a tratar do coração dele. E na minha casa tinha, há muitos anos atrás, não tem mais, eu tinha ganhado de uma empresa, eu acho, uma amiga de uma empresa, uma caixinha de promessas. Sabe, ele contou isso ontem pra gente. Contou? Que tira. É verdade. Eu nem sabia que ele tinha contado. Ele contou ontem. Eu nem estava lá. Sim. Ele tira, sabe, assim, aquelas mensagens com versículos e tal. E ele fala que ele descia para trabalhar e pensava, vou tirar um negócio lá. Um negocinho lá. Foi lá e tirou e saiu na primeira vez. Atos 16:31, acho que é acho que foi isso que ele falou. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sim. Só que, como eu falei, com ele é mais intenso as coisas. E o Senhor sabia disso. E ele falou, se eu tirar de novo... Vou começar a dar uma amolecida aqui. Aí tá. Mas no outro dia ele foi. Eu sei que eu não sei quantas vezes. 7 vezes ele falou. 7 vezes. E ele falou que na 7ª vez... Ele colocou dentro de um saco, chacoalhou. E mexeu, e na hora que tirou o mesmo Era versículo. o mesmo versículo. Então com ele foi dessa forma. E daí... E ele, acho que ele, nesses 7 dias, acho que ele foi falando com Deus, se pegar essa vez mais agora, uma vez. Mais uma vez. E eu acho que ele falava mais uma vez. Acho que é pra ver. E demorou pra ceder. Então, assim, com ele foi dessa forma. Sim. Eu me lembro que eu cheguei em casa e ele falou, deixa eu falar uma coisa pra você. A partir de hoje eu te acompanho. Olha. A partir de hoje, estamos juntos. Eu vou com você. E daí ele começou a vir. Que bom. Foi uma caminhada. Teve outros episódios, assim, com intensidade, que Deus teve que agir com ele com intensidade. Tipo assim, ele falava assim, se Deus está aqui, põe a mão em mim. Sabe umas coisas assim? Porque é o jeito, é o jeito dele. Deus sabia desse alcance, tinha que ser desse.
Eu lembro que uma vez nós estávamos num congresso, acho que de louvor, eu acho. E chamaram lá para orar. E eu estava lá, né? E eu falei, eu vou lá na frente para ajudar a orar, né? Você quer ir junto? Ele falou, não, eu quero receber. Daí ele fez isso para Deus. Falou, Deus, se você está aqui, o Senhor põe a mão em mim. E ele levou, de repente ele se viu sendo jogado para trás. Eu fiquei até com medo, que a Márcia estava grávida, estava passando por trás, assim, sabe, das cadeiras. E ele foi para trás e derrubou as cadeiras, eram aquelas cadeiras tipo de bar, sabe, forte. Até quebrou as cadeiras, mesa, não sei. A hora que a gente levantou a camisa, tinha a marca de uma mão, assim, nele. Nossa. E ninguém mexeu nele. Eu estava ali perto, eu vi. Sim. Então, assim, ele foi bem ousado, Sim. ousado em impedir. E o Senhor foi ainda mais cheio de Ceder, estratégias e e alcançou ele. Amém. E foi caminhando. Ele tem várias histórias, assim, Muito legal. tops, assim, Muito bom. com mais intensidade. Muito Sim. bom, muito bom. São só para ficar aqui e honrar esse homem, porque ele tem um coração enorme. Sim. Ele nos constrange com a gente paizão. Sim. Ele não sabe o que fazer para agradar a gente, quer que a gente sempre esteja perto, sempre esteja com ele na casa dele. É Sim. nítido. Ele demonstra mesmo o quanto ele quer que nós estejamos perto dele. Sim. É maravilhoso ele. Eu sempre orei pela vida dele e como eu me surpreendi, né? E uma vez Deus falou assim, para de subestimar quem eu sou na vida dele. Porque não é porque você hoje foi tratado e curado e fala e se desenvolve mais no falar, eu não estou com ele. Não subestime quem eu sou na vida dele. Eu sou na vida dele. E eu sou e faço acontecer na vida dele. E vocês têm visto, né, o que Deus tem feito e vai Sim. continuar fazendo. Sim. Hoje Amém. ele é um pastor. É. E assim, não por ser melhor, mas de saber que Deus levou ele, né, de quem ele era. E hoje ser um pastor de ovelhas que ama, que cuida, que constrange com amor, né? Uhum. Sim. Glória a Deus por isso. Mas Amém. Muito é bom. isso. Muito bom. Então é isso. Muito. Ah, deixa eu entregar uma lembrancinha. isso. Oh, nós temos um Olha. bloquinho para nossa convidada. Obrigada. Hashtag Zoe Store, fica a dica, galera. Da ó, lojinha. acompanha Se você tudo quiser lá, ter um gente. desse também. Sim. Anotar, ó, vem pro culto, anota os versículos, Isso aí. anota. Ui, meu Deus. Eu bati no microfone também. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Nós esperamos que vocês tenham sido muito edificados mesmo. Vocês compartilhem, comentem, curtam, para que as pessoas sejam alcançadas e sejam impactadas com o testemunho, com tudo aquilo que a pastora Luzia compartilhou aqui. Então é isso. É isso. A senhora quer falar alguma Quer falar coisa, alguma tia? coisa? Para encerrar algo aqui, eu quero falar algo a respeito desse podcast, né? Primeiramente quero agradecer, né, vocês, né? Quem está por trás de tudo isso, né? O Otávio, a Isa, a Emily, o pessoal da mídia que está junto, o pessoal da lojinha, né? Da loja Stories, a Camille, vocês dois, né? Que aceitaram esse desafio de estar fazendo algo para o reino. E desde sempre, eu sempre vi e o que eu vejo, né? Profeticamente falando, coisas grandes acontecendo. Amém. Muitas pessoas sendo alcançadas através desse trabalho, Amém. sendo nome de desenvolvido por conta do coração de vocês de servir. Sim. Pode ser, às vezes, exaustivo, um tempo, né, de estar aqui, de renunciando da vida de vocês, né, tanto vocês que estão à frente e os que estão atrás. Mas saibam que tudo que vocês estão plantando vai obter frutos. Amém. E esses Amém. frutos, quem colhe são vocês. Sim. Então, e mais do que isso, vocês saber que vão ser instrumento para que pessoas sejam alcançadas nas nações, Amém. Amém. Em nome de Então, Jesus. com ousadia no meu espírito, eu falo e ouso em dizer que esse podcast é um dos primeiros, eu sei, de mais de 2.000 episódios Amém. que vai ter e Amém. alcançar Amém. vidas. Amém. Alcançar vidas em nações, em lugares, para que pessoas conheçam realmente, Em né? nome de Jesus. Quem é Deus na nossa Sim. vida. E vocês transmitindo essa própria vida de Deus hoje Amém. na vida das pessoas. É. Amém? Amém. Muito obrigada. Amém. E tamo junto. Tamo É isso, junto. galera. Pelo amor de Deus, que episódio maravilhoso. Muito bom. Só pra lembrar vocês, gente, nós temos episódios novos todo dia 5 e todo dia 20. Isso. Eles vão ao ar aqui no YouTube e estarão presentes em todas as plataformas. Gente, Isso. nos sigam no Instagram. A pastora Luzia também. É isso. Luzia.camargo. É isso.
você vai ser abençoado lá. Sim. Muitas coisas ela compartilha do dia dela. Muito bom. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Até o próximo episódio. Isso. Nos acompanhe. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.